Ô, Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome de Jesus. Esse já é o nosso segundo culto do domingo, como sempre, meus irmãos. Começamos cedinho com a nossa escola dominical, tivemos hoje um abençoado culto pela manhã. A casa muito cheia, meus irmãos. Irmãos, hoje tomaram a ceia ali naquela área ali mais fora, porque ficou completamente lotado aqui, o nosso primeiro culto. Os irmãos já chegando para o nosso segundo culto, também culto de Santa Ceia nessa noite. Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, como sempre fazendo, e ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, vamos ler a palavra de Deus enquanto os irmãos abrem as Bíblias. Eu quero já também cumprimentar os irmãos da nossa rádio Templo Central FM 102.3. Estamos nesse momento entrando na grade de programação da nossa rádio. Nossos cultos são transmitidos todos os domingos. Então os irmãos que vinham ouvindo belíssimos louvores, de repente começou um culto. De onde é esse culto, Jesus? Esse culto, meus irmãos, é da Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, aqui da Tereza Cristina. É o endereço mais conhecido, meus irmãos, de Fortaleza, quando se fala de Assembleia de Deus pelo mundo afora. Estamos no nosso culto ao vivo, também no canal da igreja no YouTube. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Todos os irmãos encontraram? João capítulo 4, a partir do versículo 46, eu leio aqui, meus irmãos, na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. A igreja diz amém. Maravilhoso texto, meus irmãos. Uma história muito inspiradora de um milagre maravilhoso de Jesus. E nós vamos orar agora. Antes de orar com os irmãos, eu quero pedir que a igreja continue orando pelo nosso pastor Antônio José, o pastor dessa igreja. Nosso pastor está há uns dias, meus irmãos, ausente porque está se recuperando de uma cirurgia. Mas graças a Deus está se recuperando muito bem. Tem um progresso muito significativo nesses últimos dias, fisioterapias. E nós louvamos a Deus, a boa mão de Deus está sobre o nosso pastor. E ele muito em breve estará aqui conosco, meus irmãos. Se Deus permitir, agora no mês de julho, já estará retomando aqui as atividades, a liderança do dia a dia da igreja. Ele está em casa nesses dias, mas acompanhando tudo e dirigindo a igreja, orientando todo o passo que damos no dia a dia e sempre também acompanhando os cultos. E é muito bom, meus irmãos, saber que Deus tem cuidado do nosso pastor. Continuemos orando por ele, pela sua casa, em nome de Jesus. Quantos irmãos precisam de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai Santo, justo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, para Te agradecer.
Esse é o primeiro sentimento que vem ao nosso coração quando estamos na tua casa, Senhor. Em pleno domingo à noite, começar a semana na tua casa é um grande privilégio, Senhor. Especialmente porque nesta noite também cercaremos a tua mesa, trazendo à memória a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero te louvar e te agradecer pelos meus irmãos, teus filhos, que já estão aqui conosco, Senhor, participando deste culto, aqueles que estão chegando, aqueles que estão a caminho. E eu oro para que a tua boa mão se estenda sobre cada um de nós, nos dando um culto marcado pela tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro com a tua igreja agora, Senhor, pelo teu servo, pastor Antônio José, que o teu filho, Senhor, tenha de ti, Deus, a bênção da pronta, rápida recuperação. Nesta oração já te agradecemos, Senhor, porque tua boa mão tem se estendido sobre a vida do nosso pastor. Eu oro pela tua igreja, meu Deus, cada um dos meus irmãos que levantaram suas mãos. O Senhor conhece as lutas, as necessidades de cada um deles. Por isso eu peço a ti agora, estenda tuas mãos, Senhor, mãos de cura, mãos de provisão, mãos de perdão, restauração. Que esta seja uma noite de grande alegria para o teu povo nesta casa. É o que eu te peço, e peço essas coisas no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos juntos adorar o nome de Jesus com muita alegria. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Aleluia. É uma alegria estarmos aqui. Como bem falou o pastor Zian, o pastor Antônio José se recupera muito bem, graças a Deus. E nós mandamos um abraço ao nosso pastor. Estou sentindo até falta dele reclamando de mim, que falo demais e grito muito. Estou sentindo falta dele reclamando comigo. Senhor amado pastor, nós te amamos. O senhor faz muita falta. Mas o pastor está muito bem, viu, irmãos? Está se recuperando muito bem, graças a Deus por isso. Vejo ali a Ruth, minha amiga Ruth ali sentada. Faz tanto tempo que eu não vejo a Ruth. A Ruth está sentada ali. Que bênção de você por aqui. Deus te abençoe. Vamos cantar de início o hino de número 291 da nossa harpa cristã. Faça dessa noite uma noite de adoração especial. Dê um louvor que sai do coração, um louvor sincero. Cante com alegria. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu como emblema
Quero ver a igreja agora, cante. Eu aqui, cante. Quero sempre. Cante mais forte, diga. Ele vem nos buscar. Estou bem. Herdeiro você é, meu irmão. Então cante. Tem de ter. Se eu amo a mensagem da tua cruz, Senhor, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Vai, pastor. Cante. Se eu amo a mensagem da cruz. Cante. É por uma coroa trocar. Aleluia. Fique de pé, por favor, se você puder. E vamos continuar adorando essa noite. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Canta, igreja. Teu sangue leva-me além, te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Cante. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente por teu sangue. Diga! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aí diga o Senhor, de honra e de glória, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos dele. Nada além do sangue de Jesus. E o sangue, cante. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente por teu sangue, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela tua
Declare para o inimigo ouvir. Digno tu és, Senhor. E nós dizemos que somos livres. Eu sou livre, Senhor. Diga. Eu sou livre. Sou Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Tu és, Senhor. Filhos nós somos pela Tua graça. Digno Tu és, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Digno é o Cordeiro. Santo, Santo Ele é. Novo cântico, um novo cântico ao que se assenta ao lado do Pai. Tudo a Ti, Senhor, nada a nós. Digno é o Cordeiro. Novo cântico, novo cântico. Você pode dizer que Ele é santo, meu irmão? Então diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Que era e há de vir. toda a criação canta. Com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A Ti honra e glória, Senhor, no céu e na terra. Ele está vestido. está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra, glória, força. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus todo
Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero, nesta hora, com muita alegria, meus irmãos, saudar bem-vindo todos os nossos irmãos que estão nos visitando. É uma alegria poder recebê-los esta noite. E eu peço, por favor, aonde estiver um visitante no nosso meio, dê um sinal com a sua mão para que a igreja possa saudar bem-vindo. Glória a Deus. Vejo algumas mãos levantadas. Meus irmãos, que alegria poder recebê-los aqui. A igreja de Jesus está feliz por todos esses irmãos que estão nos visitando. Digamos todos amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. A casa de Deus, a casa do nosso Pai. É uma grande alegria poder recebê-los no nosso meio. Eu quero já, meus irmãos, falar da nossa Templo Central FM. Comecei o culto mencionando que o nosso culto está ao vivo através da nossa rádio. Mas faço menção da nossa programação diária, meus irmãos. Essa rádio que Deus tem dado a essa igreja tem sido uma fonte de bênção para toda essa cidade, para as cidades vizinhas aqui da Grande Fortaleza, no raio de 100 quilômetros. Meus irmãos, alcança a frequência do rádio. Então, milhares e milhares de pessoas têm diariamente ouvido nossa rádio, mas também aqueles irmãos que acompanham de longe através do nosso aplicativo, do site da igreja. Que Deus abençoe cada um desses irmãos. Eu divulgo para que os irmãos possam compartilhar com mais pessoas e assim a gente poder abençoar mais pessoas com a palavra de Deus que é ministrada nas reflexões, na pregação e também nos louvores. Está ali o site. Quem estiver acompanhando o culto de longe pode acessar o site e poder ouvir o tempo todo a nossa rádio, 24 horas no ar, e é uma trilha sonora muito abençoada. Através da nossa rádio também, os irmãos acompanham o nosso plano de leitura bíblica devocional. Temos diariamente transmitido o nosso devocional, que é uma jornada, meus irmãos, de leitura da Bíblia, que estamos fazendo por um período de 40 semanas, se estende de fevereiro até novembro. Então, mais de 15 mil pessoas estão participando simultaneamente dessa jornada conosco. Temos um grupo no WhatsApp com milhares de pessoas recebendo diariamente o texto devocional. E os irmãos também podem acompanhar através da nossa rádio. 3 vezes durante o dia, passa lá o devocional para que você possa fazer o seu momento com Deus. E é importante que assim o faça. Divulgo também, meus irmãos, agora a nossa agenda semanal. Temos, no decorrer dos próximos dias, uma agenda de atividades muito abençoadas. Amanhã, segunda-feira, nossa consagração, 8 horas da manhã. Terça-feira, às 19 horas, o nosso culto de ensino, culto de doutrina. Se você não tem vindo, venha participar. É muito importante vir ouvir a palavra de Deus, aprender do Senhor. Tem sido uma bênção, meus irmãos. É uma tradição esse culto de terça-feira e a igreja comparece para ouvir a palavra de Deus. Quinta-feira, às 14 horas, nós temos o nosso círculo de oração e chegamos no domingo, uma programação que a igreja já conhece, começa cedinho, 8 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical, 10 horas da manhã o nosso primeiro culto e às 18 horas o nosso segundo culto, esse culto que estamos agora participando, todos estão convidados para participar conosco. Quero divulgar também, meus irmãos, as últimas vagas do Jantar dos Namorados. Irá acontecer já nos próximos dias, dia 26 de junho. Temos literalmente as últimas vagas. Acho que está praticamente encerrado, mas talvez você ainda consiga fazer a inscrição para que você participe com a sua esposa. Então eu peço que hoje ainda no culto, após o culto, procure a liderança do Ministério de Casais, garanta sua participação. Será um momento de bênção, meus irmãos, os casais da igreja. Esse jantar é um momento em que também temos pregação da palavra de Deus, uma mensagem direcionada aos casais, além da confraternização, que é muito abençoadora. Então vale muito a pena você que é casal participar conosco do Jantar dos Namorados. E apenas R$ 160, meus irmãos, parcelado em 3 vezes. Aí, com essa informação, você não vai deixar de participar. Eu quero, nesta hora, compartilhar com os irmãos um vídeo que resume um grande evento que aconteceu ontem, no último sábado, aqui na nossa igreja, em 2 lugares. Ontem tivemos encontros setoriais do Ministério Mulheres TC. Esses eventos aconteceram no setorial 2A, na congregação Lago do Santo,
E 3B aqui na congregação sede. Meus irmãos, uma tarde muito abençoada, muitas mulheres. O grupo de mulheres da igreja é tão grande que eventos setoriais a gente divide em 2 eventos para poder assim, alcançar e também acomodar todas as mulheres dessa igreja que participam desses grandes eventos setoriais. E eu quero já assistir esse vídeo com vocês para que a gente possa se alegrar em nome de Jesus com as nossas irmãs. Mais uma vez, afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi, lhe fiz uma promessa e no tempo... Certas lições aprendidas em dias escuros, elas jamais seriam aprendidas em dias ensolarados. Aí você vai dizer, irmã Carla, eu estou no deserto. E eu vou responder, glória a Deus por isso. Se você está no deserto, não está mais no Egito. Se você está no deserto, Canaã está perto. Eu quero louvar pelos dias escuros da nossa jornada. Mas mesmo aqueles dias que aparentemente você achou que estava só, não estava. Porque o Deus que chamou, o Deus que escolheu o seu ministério, Ele é a melhor companhia do caminho. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Com vocês, vai! Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Deus abençoe irmã Janilda, toda a liderança do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Meus irmãos, chegamos o momento de adorar o Senhor Jesus com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Convido os diáconos da igreja para se aproximarem. Esse é um momento de adoração, meus irmãos. É parte do nosso culto ofertar ao Senhor, dizimar na casa do Senhor. E eu quero, nesta hora, orar com você. Temos aí as nossas informações das nossas contas, QR Code. Essas informações também são relacionadas à construção do novo templo. Essa semana nós visitamos aqui, meus irmãos, a construção e como tem avançado, meus irmãos. A gente chega dentro do espaço e já tem aquela sensação de algo que está muito perto de ser inaugurado, porque Deus tem abençoado e suprido todas as necessidades. Então, você que tem se comprometido em participar desta grande obra, faça isso. Oferte ao Senhor, abençoe esta casa. Deus tem feito tanto, meus irmãos, com aquilo que você tem trazido para ofertar na casa de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Depois dessa oração, o nosso coral já está aqui a posto, né? Todos os nossos irmãos, Maestrina Socorrinha também. E eles irão entoar ao Senhor Jesus com 2 hinos. Após esses 2 hinos, pastor Danilson já sobe aqui com o momento da ministração da palavra de Deus. Por favor, curve sua cabeça. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai justo, santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por este momento que iremos ofertar na Tua casa. Isso é prova de que o Senhor tem suprido nossas necessidades e tem nos dado meios e recursos para abençoar a Tua obra. Eu te agradeço, Senhor, pela fidelidade do Teu povo, pela obediência de cada um dos meus irmãos e irmãs, que sempre ofertam e dizimam nesta casa. Não deixe que falte. Eu oro por aqueles que estão passando momentos de crises, dificuldades financeiras, que o Senhor possa abençoá-los, abrir portas de facilidades. Nós cremos em Ti e a nossa provisão vem das Tuas mãos. É por isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diga amém.
enfim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus, nesse lugar para juntos celebrarmos, cantarmos ao Rei e, ladeando a mesa, rememorar o seu perfeito sacrifício. Quero convidá-los a, abrindo a Escritura, encontrar o Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós leremos os versículos do 46 ao 54, faremos uma breve leitura
para relembrar o texto já lido, tendo em vista que é muito importante concentrar a nossa atenção em alguns detalhes desse lindo texto. Um dos preciosos milagres, Jesus visita à distância, por meio da palavra, a casa de um oficial gentil e com isso revela o seu poder sobre todas as coisas. João capítulo 4, versículo de número 46, nos diz a Escritura Sagrada: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. O Vozinha leu que foi à 1 da tarde. É 7 horas do dia a contar a partir das 6 horas da manhã, então não há contradição. 1 da tarde, a 7ª hora do dia. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Amém, queridos? Nós temos o retorno de Jesus a Caná da Galileia. Caná da Galileia é o lugar onde Jesus principia os seus milagres. O primeiro milagre acontece numa festa de casamento. Este segundo milagre de Caná da Galileia acontece em uma casa onde o luto já estava instaurado, o medo, a doença e os riscos estavam ali morando. O primeiro milagre acontece a partir do pedido e orientação da mãe, né? A mãe do mestre fala sobre isso. Vocês precisam obedecer o que ele vos disser, a uma petição da mãe. O segundo milagre é a partir da petição de um pai. O primeiro acontece enquanto Jesus é convidado e está presente na festa de casamento. E o segundo milagre acontece à distância. Jesus está a 35 quilômetros de distância. A Escritura diz que ele ordena uma palavra e o milagre acontece a 35 quilômetros de distância. Então existe nessa passagem bíblica tantas belezas, tantas verdades. E eu gostaria de pensar sobre esse intervalo, porque a vida nos coloca diante de diversos intervalos. O primeiro intervalo que nós temos nesse texto é o intervalo entre a crise e o encontro. Ele vê o seu filho adoecendo, a sua doença prospera, se torna mais importante, e agora que a doença atinge uma certa importância, há um risco, e ele sai de Cafarnaum com o propósito de encontrar Jesus em Caná. Ele caminha por 35 quilômetros com o desejo de encontrar o mestre. Ele vai a Jesus porque a crise se instaura em sua casa, e quando ele se aproxima de Jesus, tem uma palavra que Jesus traz, e ele traz essa palavra a todos os que estão ali, ouvindo o clamor daquele homem. Na tradução que li fala de um nobre, mas ele é um oficial régio, era alguém muito importante. Ele era oficial de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, alguém que possuía servos. Era um homem nobre, um homem com elevado poder aquisitivo, porém, a sua potência, influência e dinheiro não foram capazes de suprir ou nutrir a saúde do seu filho. E está agora ele diante do Mestre Jesus. E aí Jesus olha para aquele homem e traz uma palavra aos presentes, dizendo: se vocês não virem milagres, vocês não creem.
Jesus está fazendo uma crítica à ideia de que nós não podemos nos relacionar com Deus apenas a partir dessa perspectiva do poder, do milagre. Porque ele vai até Jesus, o objetivo dele é alcançar o milagre. E aí Jesus diz: se vocês não virem milagres, vocês não creem. Isso fala de um lugar necessário na vida, mas essa fé que crê apenas em milagres, ela é uma fé imatura. De sorte que não há problemas, C.S. Lewis inclusive diz isso, não há problemas em você se aproximar de Jesus por causa de uma crise, com a intenção e o desejo de receber um milagre. Acredito que aqueles que não nasceram na fé, a grande maioria das pessoas que aqui estão, se aproximaram de Jesus a partir de um deserto, de um momento de crise. É isso que nos leva até o Mestre, esse é o ponto de partida. Mas não pode ser o ponto de paragem, o ponto de chegada. A grande questão, C.S. Lewis diz isso, não é você se aproximar de Jesus por causa do medo, da dor, da angústia e dos dramas da vida. O problema é permanecer habitando este lugar e nunca aprender a se relacionar com Deus de forma amorosa e gratuita. Por que a gente não pode passar a vida cristã exercendo esse nível de proximidade? Nesse lugar onde nos relacionamos com um Deus que tem poder para curar as nossas angústias. Pensando em Cristo apenas na perspectiva daquele que tem poder operoso para mudar a história das nossas vidas. Por que continuar nesse lugar, ou preso nesse primeiro nível, nesse primeiro espaço? É imaturidade. Porque a gente não pode parar em Caná e viver apenas, ou manter-se apenas nessa primeira experiência de alguém que se aproxima de Deus esperando receber algo. Eu fiz 2 registros. Primeiro, porque isso representa uma negação da autoridade criacional de Deus. Eu não posso me aproximar de Jesus pensando apenas nos milagres que Ele pode realizar na minha casa e na minha vida. Porque se creio que Cristo é Criador de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu preciso aprender a desenvolver uma fé que descansa na presença de um Deus que faz o que lhe apraz. Dificilmente Deus trabalha da forma como a gente pensa. Dificilmente a resposta de Deus é exatamente igual àquela que nós esperávamos. E há uma fé que exige que nós compreendamos que Deus tem uma vontade que é soberana, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E esta vontade se estabelecerá nas nossas vidas, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando eu me relaciono com Deus apenas na perspectiva de receber o milagre, eu estou perdendo a oportunidade de me relacionar com Deus por causa de quem Ele é, e não por causa daquilo que Ele pode fazer. Então, em primeiro lugar, nós temos esse problema. A gente não pode viver uma relação com Deus desconsiderando a ideia de que Deus criou todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, Ele também criou a nossa vida. Ele também criou o nosso presente, o nosso futuro. Ele cuida dos detalhes da nossa história. Segundo lugar, isso representa uma diminuição na obra redentora de Jesus. Jesus não deve ser lembrado apenas como um curandeiro, como alguém que exerce poder sobre o tempo e o espaço para mudar histórias e curar nossas enfermidades biológicas, emocionais, psicológicas ou relacionais. Não, irmãos. Ele é o Redentor. Nós cremos em Cristo e nos aproximamos de Cristo por causa do que está simbolizado nesta mesa, nesta noite. Ele nos perdoou, nos deu graça, nos deu vida, nos deu oportunidade, nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, de um reino eterno. É por isso que nós nos aproximamos dEle neste lugar. Nós estamos aqui pensando no momento em que Ele cumpre toda a lei, no momento em que Ele ergue o vinho e Ele diz assim: este é o vinho da nova e eterna aliança, é o novo e eterno pacto. Aqui se cumpre toda a aliança. Jesus não desfaz, Jesus não abroga a lei, Jesus cumpre a lei. O que Jesus está dizendo é: a partir deste momento, vocês vão se reunir ante a mesa, e vocês vão rememorar o meu sacrifício, e já não será mais necessário a matança de cordeiros, porque o único cordeiro perfeito será entregue,
E esse cordeiro será suficiente e eficiente para resgate de todos. É por isso que nós estamos nesse lugar. Não é por causa do milagre que Ele vai realizar na nossa casa, é por causa das dadivosas bênçãos que Ele já nos deu há 2000 anos atrás. Onde estão os salvos pelo sangue do Cordeiro, nós já recebemos sua graça, bondade, milagre, milagre, milagre. É viver para a glória desse Deus. Isso é milagre. Essa é a beleza do Evangelho. Lewis diz o seguinte: nós precisamos viver a experiência de um amor desinteressado. Nós não podemos parar na expectativa de um Deus que faz as coisas, mas de um Deus que já fez todo o necessário por nós. A fé verdadeira aprende a descansar na palavra de Cristo, ainda que não possua nenhuma evidência visível. Nós cremos que Ele tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Agostinho diz que nós precisamos discernir entre uma relação com Deus a partir de duas palavras: usar e fruir. Nós podemos nos relacionar com Deus a partir dessa palavra de utilização. A nossa relação com Deus pode ser baseada naquilo que Deus faz, como eu já disse. E veja o que diz Agostinho de forma primorosa: quando alguém busca Deus apenas para obter outras coisas, como felicidade, prosperidade ou segurança, acaba, de certo modo, usando Deus ao invés de amá-lo. Nossa relação com Deus não é por causa daquilo que Ele tem para nos dar. O profeta Jeremias nos dá uma semente importante no capítulo 29, versículos 11 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. E quando nós vamos encontrá-lo? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando essa busca não for baseada naquilo que Ele faz, quando essa busca nasce de um coração contrito, quebrantado e desejoso por respirar a sua presença, viver a sua verdade, amar a sua palavra e andar em lealdade ao seu reino, todas as coisas se alteram na nossa vida. Santo Antão do deserto, um dos pais do deserto, diz que buscar a Deus de todo o coração significa orientar a vida para Deus, sem dividir a lealdade entre Deus e os desejos, paixões e ambições. É uma vida sem divisões. É uma vida que sabe quem Jesus é. Então o primeiro intervalo é esse intervalo da crise até o encontro. E nesse intervalo há uma fé inicial, um ponto de partida. E todos nós já passamos de alguma forma por esse intervalo. Cada um de nós já se aproximou do Mestre com essa intenção de receber uma resposta, talvez envolvidos em uma crise existencial, em um drama perverso, em uma situação crônica, em uma notícia desastrosa, em um luto que nos tira do eixo, que nos desorganiza. E nesse intervalo nós corremos ao Mestre Jesus. Mas há uma outra dimensão, há um outro intervalo, que é o intervalo entre o encontro e a resposta. Ele se aproxima de Jesus e ele diz: o meu filho está prestes a morrer. E aí ele convida Jesus para ir à sua casa. Ele diz: desce até a minha casa, antes que o meu filho morra. São duas questões que são colocadas. Primeiro, a ideia de que Jesus precisa estar presente fisicamente na sua casa. Desta forma, ele anula a capacidade geográfica do poder do Cristo, né? O poder do Mestre não está limitado ao espaço. O poder do Mestre é poder 35 quilômetros de distância.
A autoridade dele é para além dos espaços geográficos. Enquanto nós estamos nesse recinto, ao interceder por alguém que está ali além, o filho que está distante, a resposta de Deus pode chegar na sua casa, e ao retornar para a sua casa, tu podes ver a resposta da oração feita neste lugar. Porque Ele não é Deus apenas de perto, mas também de longe. Quem acredita que Deus é poderoso e que a sua autoridade repousa sobre esse lugar, basta uma palavra dele, não está limitada aos espaços geográficos e nem ao espaço de tempo. Porque ele diz, vai logo. E ele clama por 2 vezes, vai logo, porque senão ele vai morrer. Está limitando o poder de Deus ao espaço temporal, primeiro ao espaço geográfico e depois ao espaço temporal. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim, vai para a tua casa, o teu filho vive. Vai para a tua casa, o teu filho vive. É esta a mensagem do Mestre Jesus. Quantas são as vezes que chegamos nesse ambiente e nós queremos definir o jeito de Deus fazer as coisas. Às vezes a gente não sabe muito bem quem é o Senhor, porque nós desejamos que Deus faça exatamente da forma que a gente calcula. E como eu disse, nem sempre Deus responde a partir daquilo que esperávamos. Deus sempre nos leva a lugares totalmente desconhecidos, a espaços de maturação, de novos saberes, para que possamos aprender e aprofundar a nossa relação com o nosso Deus. Tem um autor que traz um insight interessante quando ele diz que a nossa tentativa de controlar todas as coisas expressa o nosso profundo desconhecimento de Deus. E dos seus textos preciosos ele diz o seguinte: nossas preocupações e ansiedades são resultados de não termos clareza de quem Deus é. Eu estava lendo um texto do Hernandes Dias Lopes há muitos anos. E ele contava de um homem que não conhecia o mar. Ele nunca havia contemplado o mar. E um dia um filho o levou até uma cidade praiana. E o filho levou esse pai ao mar, e quando ele tocou a areia da praia, ele se encanta com a areia da praia. E quando ele estende o seu olhar ao grande mar, é impossível você estar à beira-mar e você não pensar sobre o poder e a autoridade criacional do nosso Deus. Ele percebe grandeza, majestade, e então ele diz: agora eu conheço o mar, porque eu pude contemplá-lo. E aí o livro conta a história que desceu de uma pequena embarcação um velejador, um pescador com 50 anos de experiência, velejando no mar, pescando. E aí a sua pele queimada pelo sol, pele avermelhada. E quando vai se aproximando daquele homem, ele diz: olha, eu estou muito feliz porque eu conheço o mar. Agora eu posso dizer para todo mundo que eu conheço o mar. E aí o velejador disse: muito bem, fazem 50 anos que eu pesco em alto mar, que eu me alimento do mar e que eu existo no mar. Eu também conheço o mar. Os dois conhecem. O primeiro, a partir da contemplação. O segundo, também conhece, mas a partir de uma outra relação. O primeiro contempla o mar, o segundo habita o mar. O primeiro tem a experiência de ver a grandeza do mar, o segundo extrai do mar o necessário para a sua vida. Cuido eu que a grande maioria de todos nós que estamos nesse recinto, ouvindo esta palavra, conheçamos o mar apenas a partir da praia. Talvez até já visitado a praia 10, 15, 20, 30 vezes.
Mas conhecer o mar a partir de habitar o mar e de ser alimentado do mar, e de viver a partir de uma dependência do mar, desse lugar de velejador, é um lugar que são pouquíssimas as pessoas que habitam esse lugar. Há um conhecer a Deus e uma relação com Deus, que é essa relação de quem contempla a sua grandeza, de quem se aproxima. Os dois conhecem. Mas há um outro nível de profundidade, de aproximação, que nos coloca diante desse Deus e nos faz descansar nesse Deus e ser alimentado por Ele, e habitar a sua presença e confiar em seu cuidado e saber que Ele é presença. Talvez Deus esteja nos convidando a velejar nesta noite. Talvez Deus esteja nos trazendo de volta à mesa para dizer: eu estou esperando navegadores que mergulhem em alto mar e que estejam predispostos a serem alimentados por minha graça, vida, presença. Nós temos na Escritura tantos personagens. Quando você vai para a coluna dos heróis da fé, são poucos. Porque há muitos que contemplam e há poucos que navegam. Nós temos o Tomás Halick, que é um autor que eu admiro, e ele diz que o Abraão é um navegador. Eu trouxe aos irmãos um texto que o Tomás Halick conta de Abraão, e nesse texto o Tomás Halick diz que, como navegador, o Abraão aprendeu a descansar em Deus. E veja o que ele diz: Abraão olhava o céu e via mais perguntas do que estrelas. A promessa ardia em seu peito, mas o ventre do tempo permanecia fechado. Cada amanhecer trazia a mesma dúvida: ainda és tu quem fala comigo? Diz Tomás Halick. Cada entardecer encontrava o mesmo peregrino. Abraão não tinha respostas, mas Abraão tinha passos. Ele não parava quando as respostas não estavam claras diante dele. Ele não acreditou porque tudo era claro, ele acreditou porque a voz que ele recebeu um dia era mais profunda do que a névoa da dúvida. Entre a promessa e o cumprimento, estendeu-se um deserto de longos anos. Ali, a fé não foi a certeza de posse, mas fidelidade à busca. Abraão caminhou sem ver a cidade, sem tocar o futuro, sem possuir a prova. E justamente por isso a sua fé brilhou, não como uma lâmpada que dissolve a noite, mas como uma pequena chama que se recusa a morrer. Esta é a fé celebrada. A gente pode até não ter a experiência do navegante, mas a gente já viu, já tocamos, já contemplamos a sua grandeza, já nos prostramos ante a sua beleza. Não é se temos 50 anos de navegação ou se contemplamos a sua grandeza agora. Tem gente que ainda nem enxergou a beleza do mar. Essa noite fará isso, porque pode se render ante a presença de Deus e arrepender-se. E eu quero dizer que o mar continua sendo absolutamente extraordinário, porque ele representa esse nosso Deus, que é único, suficiente, grandioso e glorioso. Pastor, eu preciso conhecer todas as coisas? Não. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículos 34 a 36, ele diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim seja. O escritor Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 5, ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não saber não significa dizer que a gente não vai retornar à praia, amém, irmãos? Não saber não significa dizer que nós não vamos contemplar a sua grandeza e a sua beleza. Nós retornaremos a este lugar, é isso que nós estamos fazendo aqui. O simbolismo deste retorno acontece a cada ceia. Nós estamos de volta à ceia do Senhor. Alguns afetados por um mês difícil,
alguns carregando culpa, tristeza, medo, angústia, enfermidades. Mas nós estamos aqui de volta e estamos olhando para a grandeza e para a misericórdia e a bondade do nosso Deus. E Ele nos abraça com perdão e graça e nos convida a ladear a mesa. Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos deu paz, nos deu vida, nos deu oportunidade, nos convidou a cear, a sentar à mesa e desfrutar desta beleza. Somente quem veio nesta noite com o propósito de receber graça e de viver a experiência da presença de Deus, tem razões e motivos para celebrar o nome de Jesus. E aí eu concluo a ministração com o último intervalo, que é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É quando Jesus olha para aquele homem, no versículo 50, e diz assim: vai, o teu filho vive. Ele creu na palavra e partiu. Ele creu e partiu. Essa narrativa antecipa o que está em João 20, 29. Bem-aventurado os que não viram e creram. Como caminhar sem perceber? Como caminhar sem certezas? Essa jornada deste oficial que retorna para casa com a palavra é a nossa jornada, é o nosso convite. Nós estamos aqui ladeando a mesa para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida e nós possamos retornar para casa com a esperança desta palavra fincada nos nossos corações. Ele carrega a palavra, ele se aproxima de Jesus e diz assim: venha até a minha casa, eu preciso da tua presença. Aí Jesus não dá a presença, Jesus dá a palavra. Aí ele entende que a palavra é a presença. É lindo demais, né? Ele retorna para casa cheio da presença de Jesus, porque a presença de Jesus está na palavra de Jesus. Você veio ouvir a palavra de Deus? Então receba a presença de Jesus, porque a presença de Jesus está na palavra de Jesus. A palavra de Jesus manifesta a presença de Jesus, e há uma palavra de Deus aos nossos corações nesse lugar. Glórias sejam dadas ao nome do Mestre Jesus nessa noite. Donald Carson diz que o sinal não é o centro da narrativa. O centro da narrativa é a confiança na palavra de Jesus. A pergunta que o Espírito de Deus nos faz nesta noite é: como nós retornaremos para casa depois desta ceia? A semelhança do oficial, a gente precisa retornar confiados na palavra. A Bíblia diz que ele convida, Jesus envia a palavra e ele crê e vai. É lindo demais. E aí ele carrega o segundo elemento, que é a fé. Ele caminhou quilômetros sem qualquer prova. Toda a fé vive neste intervalo. Há um intervalo entre a oração e a resposta, entre a promessa e o cumprimento, entre o vai e o vive, entre o vai para a tua casa e o teu filho vive. Há um tempo, e o nome desse espaço é confiança. E existem pessoas que estão vivendo este intervalo entre o vai e o vive. Glória a Deus. E sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que os servos dele vieram ao encontro dele. E quando os servos se encontraram com ele, ele diz assim: como está o meu filho? E aí os servos dizem assim: o teu filho está bem, sarado. Aí Jesus diz assim: a que horas? À 7ª de ontem. Aí Jesus faz os cálculos. Perdão, aquele homem faz os cálculos, o oficial. Aí ele lembra que é exatamente na hora que Jesus ordena. Oh, coisa linda, irmãos. Quando Jesus ordena, o filho é sarado. Mas o milagre, ele já estava no coração do pai. Você consegue pensar nisso? Só que Deus é maravilhoso. Deus é portador de boas notícias e coloca gente no caminho para nos dar boas notícias. E aí ele se encontra com os servos e ele já vinha com o milagre no coração. E aí o servo, portando a boa notícia, diz assim: o teu filho está bem, ele está sarado. Oh, coisa linda, irmãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida encontros com boas notícias. Eu quero profetizar para esta semana gente que vai trazer notícias agradáveis sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre os teus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Eu profetizo vida sobre a tua casa para a glória do nome do teu Deus.
Deus que nos surpreende com encontros maravilhosos, é o Deus da Escritura Sagrada. Que você possa encontrar gente que traz notícias alvissareiras para a sua vida e que você possa desfrutar deste lindo benefício que é caminhar com fé. Irmãos, quando a gente recebe o milagre e caminha com o milagre no coração, a gente se encontra com a notícia boa. É lindo isso. É extraordinário pensar nesta passagem bíblica. E da mesma forma que aqueles homens se aproximam do oficial para dizer: o teu filho vive, nós estamos de forma, claro que eu estou parafraseando, mas nós estamos de forma uníssona, reunidos nesse lugar, para lembrar que o filho vive. Amém, irmãos? O filho vive. Aqui estão os elementos que simbolizam esta verdade. O filho vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nós temos vida e vida com abundância. E aí eu concluo a ministração lembrando-lhes que aquele homem creu 2 vezes. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: vai para a tua casa. Ele creu e foi. Aí a Bíblia diz que ele se encontrou com os servos, e os servos disseram assim: teu filho vive. Aí a Escritura conclui dizendo assim: creu ele e toda a sua casa. A primeira vez quando ele recebe a palavra, a segunda vez quando ele faz os cálculos, né? Você sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que no primeiro milagre de Caná, o objetivo do milagre era abençoar uma família que estava nascendo. Jesus estava salvando a trajetória de um casamento. E no segundo milagre, o que Jesus está fazendo é abençoar uma família. Esse é, sem dúvidas nenhuma, a maior razão dos milagres do Cristo de Deus em nossas vidas. Que a sua fé seja instrumento de milagre para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Que nós possamos ter o esforço de encontrar Jesus, mas quando ouvirmos a sua palavra, que nós possamos ter fé para portar o milagre no coração, até que a boa notícia seja percebida e cumprida. É essa a palavra de Deus a nós, que a nossa casa, que a nossa família, ladeando a mesa, possa lembrar-se disso. O Filho vive, e porque Ele vive, nós não morreremos mais. Deus vos abençoe sempre. Irmãos, ao momento solene da ministração da Santa Ceia do Senhor, eu peço que nessa hora toda a igreja nos coloquemos de pés. Sobre os efeitos maravilhosos daquilo que Deus tem falado conosco, meus irmãos. Esse é o momento sagrado de lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E fazemos isso nesse rito solene de tantos anos, de mais de 2000 anos. E começaremos por ler um texto bíblico que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Esse é o texto que sempre lemos nesse momento, pelo menos um desses textos que sempre lemos, e peço que todos abram suas Bíblias para que possamos fazer esta leitura. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice,
Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A igreja diz amém. Meus irmãos, chegou o momento de orarmos, consagrando o primeiro elemento da Santa Ceia. Eu convido aqui o pastor Tiago Freire, ele vai subir aqui, meus irmãos, fazer esta primeira oração, a oração pelo pão. E vamos juntos participar, meus irmãos, com muita alegria, com singeleza de coração, assim como tem sido a igreja de Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Senhor Jesus, na tua presença nós apresentamos este pão, Pai, produzido pela mão humana, mas que ele passa a simbolizar o teu corpo, Pai. E quando nós sentamos à mesa contigo, é impossível sairmos do mesmo jeito. O teu corpo, Pai, que foi açoitado, que foi arrancado pedaços, Pai, pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, Pai. E hoje nós celebramos, Pai, esta comunhão, esta unidade, Senhor, e com gratidão, porque o Senhor nos salvastes, o Senhor nos resgataste, Pai, e pagou um preço que nós jamais teríamos condições, Pai. E louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. A Deus. Meus irmãos, podeis sentar. Convido o pastor Danilson para partir o pão, num ato solene. E quero lembrar os irmãos que a participação na Santa Ceia do Senhor, ela é exclusiva aos irmãos que já são batizados em águas. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali. Cante. Isso. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu para curar. Diga, cante. Para salvar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas
Glória a Deus. Quantos são livres aqui? Pode glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, falta algum irmão receber o pão? Se falta, por favor, dê um sinal para que a igreja possa, todos nós sermos servidos. Enquanto os irmãos também do Ministério de Louvor estão sendo servidos. Se temos alguém em casa participando conosco, meus irmãos, poderão agora tomar o primeiro elemento da Santa Ceia. Sempre tem alguns irmãos, inclusive, que estão muito longe daqui, que fazem questão de participar conosco deste momento tão sublime, meus irmãos. A palavra de Deus disse, meus irmãos, conforme nós temos algumas mãos levantadas ali. Então vamos interromper aqui um minutinho para que todos sejam servidos, meus irmãos. Por favor, mantenham as mãos levantadas, meus irmãos, para que todos possam ser servidos, apenas quem ainda não recebeu o pão, tá bom? Glória a Deus. Acredito que todos foram servidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, conforme nós lemos na palavra de Deus, o texto sagrado diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Podemos todos participar do pão em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Fiquemos todos de pés, meus irmãos. Convido nesse momento o presbítero Saulo Oliveira. Ele vai orar consagrando o cálice, o segundo elemento da Santa Ceia nesta noite. Glória a Jesus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te apresentamos este cálice, que a partir deste momento simboliza, representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por nós na cruz do Calvário. Que possamos participar deste momento com alegria, em memória do sacrifício vicário, que através dele fomos salvos. E nós te glorificamos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ao receber, todos aguardemos para que participemos juntos, assim como foi com o pão. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão, Senhor. Digno tu és, Senhor. Digno é o Senhor. Sou
toda força, diga que Ele é digno. Diga. Mais forte, meu irmão, diga. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Quando eu digo vou sempre, é sempre mesmo, então diga. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que a morte venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim e você, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Falta algum irmão receber o cálice? Se falta, por favor, dê um sinal para que a gente possa servi-los. Acredito que todos servidos aqui na nave do templo, os nossos irmãos também do Ministério de Louvor. Meus irmãos, há um poder na palavra dita, meus irmãos, por aquele que morreu, por aquele que vive. E esta palavra é esta: teu filho vive, tua família vive. E esta vida é justamente por causa deste sangue derramado. O sangue que nos trouxe vida. O sangue que nos preserva a vida. E agora esse sangue nos umbrais de cada uma das nossas casas é proteção e vida. A morte não toca. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Podemos todos participar do cálice em nome de Jesus. Quem tem gratidão e alegria pode adorar Jesus. Toda a igreja. Todos que são verdadeiramente gratos podem adorar o nome dEle. Daquele que vive para sempre. Aleluia. 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 Meus queridos irmãos, estamos já encerrando o momento solene da ceia. Quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por este ato tão precioso. O ato da ceia é um ato de obediência, meus irmãos, porque ela é uma ordenança do Senhor Jesus. E nós vamos orar, e nesta oração também, nós vamos orar por um momento de oferta que faremos. Sempre fazemos isso nos cultos de ceia. Nós vamos socorrer uma família. Fizemos isso pela manhã, o nosso pastor recomenda à igreja que façamos isso com muito amor, meus irmãos. É um ato de socorrer, de abençoar. Aqueles que puderem, façam isso em nome de Jesus. Nesta oração, eu já agradeço pela ceia e também já agradeço pela sua vida, que tem sido abençoador desta igreja e daqueles que necessitam do nosso socorro e da nossa ajuda. Por favor, meus irmãos, curvemos nossas cabeças. Deus santo e maravilhoso, eu quero agradecer, Senhor, porque nesta noite estamos cumprindo uma ordenança do Senhor à tua igreja. Esta ordenança, Senhor, há 2000 anos tem sido cumprida pelos teus filhos. As gerações vêm e vão, e enquanto a tua igreja estiver aqui,
O pão será partido, o cálice será derramado. É a memória solene e santa de que não temos vida em nós mesmos. A vida que temos, ela brota daquele que vive para sempre, daquele que tem a verdadeira vida, a vida abundante. Que o teu povo sinta grande alegria, Deus, de ter participado desse momento, porque isso nos constitui igreja, isso nos faz o teu povo, Deus. Isso estabelece, Senhor, um marco e uma memória que não será esquecida, porque ela aponta para uma grande ceia no futuro. E haverá um dia, Deus, que todos nós, salvos de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as gerações, profetas, patriarcas e apóstolos, na mesma mesa e no mesmo banquete. E até lá estaremos aqui como tua igreja, celebrando este momento. Deus, eu também te peço por este ato, Senhor, de ofertar para abençoar uma família necessitada. Que o Senhor traga socorro de alento àqueles que precisam, e provisão na mesa dos teus filhos, para que continue praticando generosidade como teu povo, como o povo que ama verdadeiramente o amor de Deus. Eu te peço essas coisas e agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Ofertemos com alegria, meus irmãos, em nome de Jesus. No fluir da graça que encontrei em ti, Senhor. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor, Senhor, do teu grande amor, Senhor. Junto a ti, teu amor me face a face, eu quero te ver, Senhor. Face a face, cante. Quero ver-te, meu. Isso. E conhecer o amor que habita somente em ti, Jesus, Senhor.
Sim, Senhor, no poder do teu amor, do teu grande amor, Senhor. Canta, igreja. Cante. Diga. Teu amor. Eu vou desenvolver essa noite, Senhor, de uma forma especial. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Meus irmãos, esses momentos de segunda oferta na nossa igreja é um momento tão especial para alguém que está sendo socorrido. Na última terça-feira, o nosso pastor orientou um socorro a uma família. Depois desse socorro veio a nós uma palavra de gratidão. E eu gostaria de mencionar esta palavra, porque são vocês, meus irmãos, cada um de nós, que neste momento de convocação, a socorrer, a ofertar, fazemos isso com muita alegria. E julgamos importante que os irmãos ouçam essas palavras de agradecimento. São daqueles que são abençoados por nós e por esta igreja. Agradecimento à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central. Queridos irmãos e irmãs, pastores e toda a liderança do Templo Central, é com muita alegria e coração grato que expresso meu reconhecimento pela valiosa contribuição que vocês me concederam. Esse apoio não representa apenas um auxílio material, mas acima de tudo demonstra o amor fraterno, a fé viva e o compromisso que a Assembleia de Deus tem com a obra de Deus e com o bem-estar daqueles que necessitam. Sabemos que cada recurso entregue resulta de oração, dedicação e da generosidade movida pelo Espírito Santo. Que o Deus de toda graça retribua em bênçãos abundantes sobre cada família, sobre o trabalho deste templo e sobre todos os que participam dessa ação, fortalecendo ainda mais a minha caminhada na fé e ampliando os frutos do Evangelho por toda a região. Guarda esse gesto como um testemunho vivo da união do corpo de Cristo, e conto sempre com as orações e comunhão que fazem crescer a nossa esperança. E todo aquele que der de beber apenas um copo de água fresca a um destes pequenos, por ser meus discípulos, em verdade lhes digo que não perderá a sua recompensa. Mateus 10:42, com profunda gratidão e bênçãos em Cristo Jesus. Podemos aplaudir o Senhor, meus irmãos. É uma palavra de gratidão e nós registramos a vocês, a cada um dos irmãos que sempre tem abençoado esta obra. Eu quero já no final deste culto também, meus irmãos, fazer menção de duas cartas de mudança que estão aqui conosco, que nós já registramos. Nossos irmãos Getro Ribeiro da Cunha, irmã Joelma Miriam Silva Belo da Cunha, um casal vindo da nossa igreja Assembleia de Deus Messejana. Onde estão os irmãos? Dê o sinal com a mão. Glória a Deus. Amém. Estão aqui, meus irmãos, que alegria poder recebê-los aqui. Esta casa é de vocês agora, essa família também. A Igreja de Jesus recebe com alegria esses amados irmãos que estão vindo congregar conosco, e abraçamos com muita alegria. Digamos todos amém. Amém. Deus abençoe, irmão Getro, irmã Joelma, Deus abençoe. Meus irmãos, chegamos nos momentos finais, é aquele momento de orar ao Senhor pelos nossos irmãos. Eu peço que seja projetado ali alguns pedidos de oração. Temos ali, meus irmãos, alguns irmãos que estão aniversariando. Dentre esses irmãos, o Azaf. Eu não sei se os irmãos conhecem o Azaf. É um pequenininho de 4 anos, meus irmãos, o meu filho mais novo. Ele é uma bênção, meus irmãos. Pensa um vaso assim usado pelo Senhor. Está vindo ali, a casa está vindo com ele. Nós vamos
pelos gritos, os irmãos já perceberam que ele está chegando. Nós vamos orar por ele, completou 4 anos. Vamos orar também pela irmã Sandra, já oramos, ela está aqui. E vamos orar também, meus irmãos, por um casal de irmãos que estão completando 20 anos de casamento. Por favor, irmão Wesley, irmã Maiana, meus irmãos, família abençoada, está conosco aqui na sede. Irmã Maiana participa do Ministério de Crianças da igreja, irmão Wesley, cooperador também desta união bendita e abençoada. Tem lindos filhos, Daniel, Ana e Gabriel. Não sei se alguns estão aqui, estão na salinha. Nós vamos orar por vocês. Deus abençoe a família de vocês, meus irmãos. 20 anos, uma caminhada bonita diante do Senhor. E nós vamos parabenizar todos esses irmãos, enquanto o pastor Souza chega aqui e vai orar. Depois o pastor Souza subiu, eu vou descer para participar da oração ali com o Azaf. O pastor Danilson vai trazer a bênção apostólica. Vamos parabenizar todos esses amados irmãos. Irmão Wesley, irmã Maiana, por 20 anos de casamento. O Azaf, irmã Sandra. Por favor, meus irmãos, estendam as mãos e digamos todos: parabéns! Que Deus vos abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe todos. Pastor Souza, vamos orar também pela irmã Keila Luz, irmã Maria Itamar, irmã Helena Lacerda, irmão Rogério. São irmãos que precisam de oração por saúde. Orar também por libertação pelo irmão Antônio Marlon. Pastor Souza vai orar por nós. Pastor Danilson traz a bênção apostólica em nome de Jesus. Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Soberano e eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, queremos, Senhor, neste momento agradecer por esta reunião tão solene, Senhor, que a Tua presença foi manifestada em nossas vidas através do Teu Espírito Santo, que nos trouxe uma palavra, Senhor, edificada para que nós possamos continuar a nossa jornada até chegarmos às mansões celestiais. Maravilhoso Deus, abençoa ricamente aos Teus servos que vieram esta noite, dê a Tua graça, guardando nosso regresso para os nossos lares. E nos ajude, Senhor, em tudo por amor do Teu nome. Abençoa aqui os Teus servos, com o pedido de oração, o aniversário também de Áface, Sandra e Moreira, cura, saúde de Keila, Luz, Maria Itamar, Helena Lacerda, Rogério, e libertação também, Antônio Marlon, também os Teus servos que estão aniversariando aqui, Senhor, de matrimônio. Senhor, abençoa todos os Teus servos, nós Te agradecemos, Senhor, por esta reunião. Nos despegue na Tua paz, nos dê a Tua graça. Abençoa o nosso pastor, a sua recuperação, Senhor, para que esteja conosco aqui, Senhor, nos alegrando na Tua presença. Maravilhoso Deus, nós Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Bem, a bênção apostólica, queridos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos os presentes, e quem tem fé diga amém. Saúde pelo menos 5 irmãos antes de sair.